somente crer, tudo é possível, somente crer. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, crer no Senhor, crer no Senhor, tudo é possível, crer no Senhor. Boa noite a todos. Deus os abençoe. No nome do Senhor Jesus Cristo, estamos alegres por estar aqui, junto com o nosso precioso irmão. Os irmãos podem se assentar, por favor. Nosso precioso pastor Ananias, alguns aqui eu já conheço. Nosso irmão Moisés, que Deus abençoe, irmão Moisés. O irmão Emerson, vi ele aqui também. Outros irmãos, o irmão aqui, os irmãos aqui, que a gente conhece, receberam a gente com carinho aqui, e que Jesus Cristo possa retribuir, Estou alegre por estar aqui. Essa igreja é uma igreja que sempre foi, creio que amiga nossa ali, no tempo do pastor Carlino, e assim eu creio que continua. Saiba que as portas lá estão abertas do mesmo jeito, para todos, Nós não fazemos acepção de pessoa. Se você é um cristão, você não faz acepção de pessoas. Você ama a todos, E eu creio que nós podemos sentir um pouco desse amor aqui, pela graça de Deus. Então, que Deus abençoe a cada um. Eu sou o vosso irmão Sidney Teodoro. Aqueles que não me conhecem, estamos continuando o trabalho ali em Jacareí, São José dos Campos, ali em São Paulo, na região de Itapevi também, temos uns irmãos que a gente ajuda ali, pela graça do Senhor Jesus Cristo, o trabalho que Deus iniciou através do pastor Carlino, e estamos dando sequência ali pela graça de Deus, porque eu creio que tudo é Deus, E o profeta disse que se Deus chamou um homem, Ele sempre vai equipar o homem, e vai dar graça para o homem na jornada, E assim nós estamos confiando. Sabemos que de nós não somos nada. Nunca confie em você, porque você sempre vai ser decepcionado. Toda a sua confiança deve estar na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Ele é o nosso socorro bem presente, a nossa torre forte, Ele é o nosso tudo, pela graça de Deus. Eu não sou assim, hoje, eu creio que o irmão já apresentou, os irmãos que vieram comigo, está minha esposa aí, alguns irmãos, meus filhos, essa jovenzinha Júlia que cantou é minha filhinha também, E graças a Deus, Deus tem nos ajudado, tem protegido, como nosso irmão Ailton disse aqui, tem nos protegido desses espíritos, que têm rondado a humanidade nesses dias de enfermidades e tudo, e o Senhor Jesus Cristo tem nos guardado, O cristão, ele não tem medo. Você não tenha medo dessas coisas, porque eu creio que maior é o que está em vós. Mombrana diz que um dia eles colocaram o azeite, ferveram João num tacho de azeite, mas tinha algo dentro dele que era maior do que o azeite quente, que era o Espírito Santo. E ele ficou ali e nada aconteceu. Mombrana fala que Policarpo, eles prenderam ele num poste e rodearam ele com fogo. E o fogo, sabe o que fazia? O fogo corria dele. Até que o espírito dele saiu como uma pomba. Depois que o espírito saiu como pomba, então Satanás teve permissão para tirar a vida dele. Mas enquanto o Espírito Santo está em você, Satanás não tem permissão para tirar a sua vida. Porque você tem o eterno dentro do seu coração, Hoje é um culto aqui mais voltado para os jovens,
né? Isso é uma maravilha, porque nós estamos passando por um tempo muito difícil, e creio que estava conversando com alguns irmãos, né, sobre esse assunto. Creio que é o tempo mais difícil de toda a história da humanidade. É os dias que nós estamos vivendo. O profeta disse isso. Porém, ele disse também que é o dia mais glorioso de toda a história da humanidade, porque é o dia em que nós estamos esperando o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Você está esperando o retorno dele? Eu creio que breve ele virá. Nós estamos vendo os sinais, estamos vendo as profecias sendo manifestadas bem diante dos nossos olhos, né? Se nós passarmos isso por alto, é porque nós estamos com os nossos olhos fechados para a palavra. Então nós precisamos do colírio de Deus, né? Aquele desperte, para que nós vejamos o dia que nós estamos vivendo, a hora que nós estamos vivendo, e cada dia nos preparemos mais para a vinda do Senhor Jesus Cristo, né? Nós temos que estar como Abraão. Abraão, quando recebeu a promessa de que o filho estava vindo, Abraão foi se preparar. Mombrana diz que Sara começou a fazer os sapatinhos dele, né? Porque ele sabia que o filho estava vindo. Mombrana pregou uma mensagem: esteja certo de Deus. E Abraão estava certo de Deus, de que Deus era poderoso para cumprir a promessa dele. Então nós, como semente de Abraão, nós que temos Cristo na nossa vida, nós somos semente de Abraão. Então estamos certos de que Deus é poderoso para cumprir a sua palavra na nossa vida e nos preparar para receber o nosso filho prometido. Amém? Então vamos nos colocar de pé. Deus abençoe a todos. Eu não sou um pregador não, viu? Eu só gosto de ler a mensagem. Pastor Carlino, ele era pentecostal. Ele gostava de dar uns pulos, gostava de pregar, né? Mas eu sou mais sossegado, eu gosto de ler a mensagem para o povo, porque eu creio que a mensagem é tudo para nós. Você crê que a mensagem é tudo para você? Você ama essa mensagem? Você ama o mensageiro? Se você ama o mensageiro, você vai estar com ele. Porque o Mombrana, Deus prometeu para ele: tudo que sempre te amou, Deus te deu para você, né? E tudo que ele sempre amou. Então que Deus nos dê graça, porque Cristo está no seu mensageiro. Você crê nisso? Cristo é essa mensagem, e essa mensagem veio do mensageiro para nós. Então vamos abrir aqui em Apocalipse, capítulo 19. Vamos ler do verso 1 até o verso 7. Creio que o irmão vai colocar ali na tela para os irmãos acompanhar. Parabéns ao irmão Ananias, né, com a congregação pelo prédio. Que Deus possa sempre dar graça para que permaneça a genuína palavra de Deus aqui, né? Creio que a maior igreja que existe somos nós, carregando a semente de Cristo no nosso coração. Apocalipse 19, do 1 ao 7. E depois destas coisas ouvi no céu como que uma voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação, glória, honra e poder pertence ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua fornicação, e das mãos dela vingou o sangue de seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. E os 24 anciões e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus que estava assentado no trono, dizendo: Amém, Aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: Louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, assim pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, como que a voz de muitas águas, como que a voz de grandes trovões, que dizia: Aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. Amém. Fechamos nossos olhos. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos, Senhor, por essa oportunidade de estar aqui, eu creio que na casa do nosso irmão Ananias, juntamente com sua congregação, juntamente com outros irmãos.
Senhor, que Tu possa nos abençoar aqui, mais ainda, porque eu creio que Tu já nos tem abençoado. Ao ouvir os hinos, Senhor, eu creio que Tu habita nos louvores, mas Tu és a palavra, Senhor, e que Tu possa entrar no nosso coração, Senhor Jesus Cristo, nessa noite, e que nós possamos sair daqui melhores cristãos do que nós entramos. É para isso que nós viemos aqui, para olhar para Ti. Não vemos para ver pregador, não vemos para ver ninguém, embora isso seja muito bom, mas primeiramente quando nós entramos aqui, nossa atenção deve estar em Ti, Senhor Jesus. Fala conosco através da Tua santa palavra e abençoa o povo. É o que nós Te pedimos no nome santo do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus? Podem sentar. Eu disse dos prédios porque o irmão Brana, na mensagem Deus em Simplicidade, né, ele mostra para nós que o povo lá de fora não julga a igreja pela qualidade dela. Ele julga a igreja pela qualidade do membro, pela qualidade das pessoas que frequentam aquela igreja, né? Então nós somos a verdadeira igreja em que o povo vê, né? Creio que um dia desses, irmã Brana disse que a seu testemunho de um verdadeiro cristão julgará uma cidade, né? Ele disse que tem muita gente que não crê na Bíblia, mas você está andando no dia a dia, eles estão lendo a Bíblia, porque eles estão te observando. Qualquer coisa que a gente faz, uma coisinha que você fala, né, que não está muito assim de acordo, ele já vem e fala para você: ó, você falou isso, falou aquilo, você fez isso, fez aquilo. Mesmo que eles não falem que não crê na Bíblia, mas eles estão observando cada passo seu, né? Então nós temos que pedir graça a Deus para que os nossos passos sejam na presença do Senhor Jesus Cristo. O nosso testemunho seja com amor, seja com temor diante de Deus, né? Nós temos que... Salvação é graça, nós sabemos. Mas o profeta diz que nós temos que trabalhar nossa salvação com temor, amor e tremor, né? Com temor no nosso coração. Porque eu creio que Deus também exige de nós. Eu gostaria de falar um pouco aqui, né? Leia a mensagem aqui para os irmãos, sobre um tema, sobre essa última palavrinha, essas últimas palavras que nós lemos no verso 7. E já sua esposa se aprontou, né? Nós vivemos num tempo em que eu creio que nós temos que estar procurando estar sempre vestido, e nós sabemos que Deus enviou uma roupagem para nós através do seu Eliezer. Essa é a roupagem da noiva, é essa mensagem, né? Não tem ninguém mais que trouxe a roupagem para a noiva, ninguém entregou vestido para a noiva a não ser Eliezer. A noiva recebe a roupagem das mãos de Eliezer. Até mesmo o restante do mundo, o restante das famílias, receberam os dons, os presentes de Eliezer, né? A família de Rebeca, aquele povo ali, recebeu os presentes de Eliezer. Mas a noiva recebeu algo especial, que foi a sua roupagem, que era Rebeca, para que ela vestisse. Não era para Rebeca simplesmente pegar o vestido e colocar lá no guarda-roupa. É para que ela usasse. Ela tinha um noivo que esperava por ela. E ela precisava estar vestida, né? E assim nós, como cremos que somos a noiva do Senhor Jesus Cristo, Deus enviou uma roupagem para nós vestir essa roupagem. Essa mensagem tem que encaixar dentro do nosso coração, tem que estar dentro do nosso coração, né? Não é simplesmente dizer que é da mensagem, é a mensagem que tem que fluir dentro de nós, né? Essa coisa maravilhosa que Deus nos enviou, essa é a coisa mais preciosa que Deus podia enviar para nós, é essa mensagem. Deus nos deu um mensageiro que eu sempre tenho dito ali para os irmãos, né? Ele trouxe uma mensagem para nós como título: Almas que estão em prisão. Mombrana levou ele lá no inferno para ele trazer uma mensagem para nós como almas que estão em prisão. Então nós recebemos uma mensagem que custou a vida de um homem. Tudo que ele passou, que ele sofreu, foi para trazer essa mensagem para nós, porque eu creio que ele nos amou também, ele nos ama. Ele lutou para chegar
essa mensagem para nós. Então, que Deus nos dê graça para que o nosso coração seja o lugar onde essa mensagem possa estar alojada. Porque eu creio que somente essa mensagem vai ressuscitar na primeira ressurreição. Porque Jesus disse, o irmão Brana disse que só na primeira ressurreição, lá no princípio, somente ressuscitou a palavra. E na segunda ressurreição somente vai ressuscitar a palavra. E a noiva tem que tornar-se a palavra. Ela não pode ser simplesmente uma ouvinte da palavra, né? Ou uma pregadora da palavra, ela tem que ser a palavra. Porque somente a palavra é eterna. Né? Então, eu creio que nós estamos... É que não tem como você falar para os jovens e não falar sobre casamento, falar sobre namoro, falar sobre essas coisas, né? Sempre acompanha isso. Eu poderia pegar jovens lá do passado e citar como exemplo para nós. Realmente eles são exemplos, porque a Bíblia disse isso. Eles foram deixados como exemplo para nós. Mas eu creio que os dias que nós estamos vivendo são muito pior que os dias que eles viveram lá. Né? Então, às vezes, nós olhamos para eles, temos eles como exemplo, mas nós lutamos com coisas aqui que eles não lutaram lá. Então, nós temos que cada dia nos agarrar mais a Deus, assim como eles agarraram. Que mesmo que eles lutaram com coisas lá, né, que nós não lutamos hoje também, né, mas eles também tiveram que lutar. Porque Deus não nos dá nada de graça. Ele sempre exige algo de nós. Para que a noiva se apronte, ela tem que ter uma separação. Nós temos que ser um povo separado. Eu gostaria de ler um pouco aqui a mensagem As Bodas do Cordeiro, né, a partir do parágrafo 82 aqui em diante. O profeta diz assim, falando sobre os jovens, né, aqueles que não são casados e querem casar, é natural, né? Aqueles que estão procurando uma noiva, escolhendo uma noiva, né? Como o irmão Brana pegou a mensagem, escolhendo uma noiva, e todos têm direito. Se você não tem uma noiva, se você não tem uma namorada, não tem uma esposa, é direito seu, é direito da moça. Mas o irmão Brana diz que você, tudo que você for fazer, leve a Deus em oração. Nunca escolha alguém pela aparência, escolha pelo interior, pelo caráter, né? Porque a aparência um dia passa. Minha esposa casou, quando ela casou comigo, eu acho que eu não era tão assim, meio barriguda assim, já meio careca, já não, né? Então essas coisas passam. Se você não tiver amor, uma hora isso vai passar também, né? Essas coisas, a aparência da carne, um dia cessa. Por isso que o irmão Brana diz que o absoluto de um casamento é o amor. Quando você ama, o profeta diz que mesmo que seus olhos estejam ficando cada dia mais opaco, você vê ela cada dia mais bonita. E vice-versa. Porque você tem o absoluto do casamento no seu coração, que é o amor, né? Então o profeta fala aqui sobre 3 requisitos que você deve ter antes de ter um casamento. O primeiro que se requer é que deve tomar uma decisão. O primeiro que se necessita para o casamento natural é que tem que tomar uma decisão. A jovem tem que tomar sua decisão se ela deseja este jovem, e o jovem se deseja esta jovem. Tem que tomar uma decisão, e você tem que tomá-la. Ela tem que ser a única mulher em todo o mundo que você a ama. Esse é o conselho do profeta, né? Se você não consegue amar ela o suficiente para você ter ela somente como a única mulher que você a ama, então ainda não está no ponto de tomar uma decisão. E ele tem que ser o único homem. Se não é assim, você tem tomado a decisão incorreta. Não é brincadeira, gente, né? Pessoas não têm, às vezes tem muita gente que não tem ideia quando se trata de casamento e divórcio. Esse é um assunto que às vezes você não ouve até muito amém na igreja, né? Mas quando se trata de casamento e divórcio, não é brincadeira a coisa. Por isso que tudo deve ser sobre oração, deve ser sobre a direção de Deus, porque o casamento é até que a morte o separe.
Não é só a primeira briga, a primeira discussão, já corre para a casa do pai e da mãe. Não, senhor. É até que a morte o separe. E dessa mesma maneira, é a decisão que toma a favor de Cristo. O primeiro que você tem que fazer é decidir se vai servir a Deus e aceitar a Ele como seu Salvador ou não vai fazer. Você vai servir ao mundo ou vai você servir a Cristo? Nós sabemos que o natural é um tipo do espiritual, né? Por isso que essa mensagem não falha. O Brana disse, se você não quiser ser enganado, só comparar o natural com o espiritual, porque os dois andam em harmonia. A primeira natureza foi a Bíblia, nós sabemos. A natureza, né, foi a primeira Bíblia. E ela anda em harmonia. Tudo que Deus faz é em harmonia. Tudo que o homem põe à mão dele, desarmonia. Né? Mas as coisas que Deus faz continuam perfeitas. Você tem que dizer, se tem que tomar uma decisão. Quando você decide que vai servir a Deus ou a Mamão, logo você escolhe. Porém, a decisão tem que ser tomada. Você tem que chegar uma hora que tem que se tomar uma decisão. Você vê um rapaz, o pai com a mãe, vê um rapaz enrolando muito a filha, já dá uma encostada nele na parede. Ô rapaz, mas que conversa é essa? Tem que se tomar uma decisão. Namoro da mensagem não é para ficar a vida inteira namorando. Não, senhor, tem que chegar uma hora que tem que tomar uma decisão, tanto o homem quanto a mulher. E logo depois de que tem tomado a decisão, você o fará, então vem o compromisso. Depois que você toma a decisão, você tem um compromisso. Se o rapaz começa a estar acostumado a olhar uma moça, olhar outra, se ele tomou uma decisão de namorar aquela moça, ele já deve ter os olhos para ela. E vice-versa. E é assim que o Mombrana está comparando aqui como nós devemos ser com Cristo. Quando nós decidimos no nosso coração a receber Cristo na nossa vida, nós não temos mais que olhar para as coisas do mundo. Ele tem que ser o tudo para nós. Né? E logo vem o compromisso. Isso encontra você no altar. Ali você faz um compromisso. Você tem que fazer um compromisso antes de que essa união seja possível. E assim é com a igreja de Cristo. Tem que haver um compromisso com Cristo, um juramento, uma relação amorosa. Uma relação amorosa, e tudo tem que começar com confiança. Você deve sempre pedir a Deus para ser uma pessoa fiel. Fiel em tudo. Não é somente fiel naquilo que você acha, naquilo que eu acho que seja correto. É fiel em tudo. Uma da qualidade que você tem, que prova que você é um eleito, você vê nas cartas de Paulo, ele sempre fala aos eleitos e fiéis. O eleito é fiel. Ele é fiel em tudo. Ele é fiel no lar, ele é fiel na igreja, ele é fiel ao pastor, ele é fiel ao irmão, à irmã. Ele não anda procurando os interesses dele, ele anda sempre querendo fazer algo para a glória do Senhor Jesus Cristo. Se vê uma pessoa fazendo as coisas por interesse próprio, ela não está bem intencionada. A nossa intenção tem que ser toda ela para o Senhor Jesus Cristo. Vamos cometer falha? Vamos cometer sim. Isso prova que nós estamos fazendo algo. Porque o Mombrana disse, se você não comete falha, é porque você não faz nada. Mas quando você comete falha, você tem um altar aqui, onde você vem correndo. E ali você clama. Você clama pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. E o sangue está ali, creio que fresquinho ainda, para nos perdoar das nossas falhas. Porque você não peca para começar se você é um cristão, você comete falha. Quem ouviu a mensagem, o primeiro selo no domingo, ouviu o profeta dizer, Ele disse, irmão, o senhor arruma um copinho d'água para mim, por favor? Ele disse que se Deus visse um pecado em nós, Ele tinha que nos matar. Porque lá no princípio Ele disse, no dia que comeres, nesse dia morrereis. Mas para que nós não morrêssemos, o que Ele fez?
Ele sacrificou um cordeiro antes da fundação do mundo para nós. Então, quando Ele olha para nós, Ele nos vê através do cordeiro. Então, quando Ele olha através do cordeiro, Ele nos vê alvo mais que a neve. Mas a prova da sua eleição é quando você está sempre disposto a acertar seus erros, acertar, confessar suas falhas, pedir perdão a Deus. Se pecou contra Deus, pede perdão para Deus. Se pecou contra a namorada, contra o namorado, contra o pastor, contra o irmão, contra o esposo, contra a esposa, vai pedir perdão para eles. Ué, mas é muito fácil, eu peco contra a minha esposa, eu vou lá, Senhor, me perdoa. Não, senhor, você tem que ir lá na sua esposa e pedir perdão para ela. Se pegou contra o seu irmão, você fala, meu Deus, me perdoa, eu que não quis fazer isso contra meu irmão. Então vai lá no seu irmão e pede perdão para ele. Porque você não pecou contra Deus, você pecou contra o seu irmão. Né? E eu creio que Deus está sempre de braços abertos para nos perdoar, né? Enquanto há um genuíno arrependimento. E logo o que segue... Faz as promessas, tem que fazer as promessas um ao outro. É como quando você faz, querida, se te casares comigo, prometo que serei fiel e leal. Eu não olharei a nenhuma outra mulher. Né? Mesmo que você seja tentado, peça a Deus graça para virar sua cara. Porque o profeta diz isso, que um cristão que tem o Espírito Santo, aquele véu que estava lá, no princípio, no Jardim do Éden, é o Espírito Santo do nosso coração. Amém. Nós somos tentados, mas o Espírito Santo nos muda de direção. Não existe ninguém que não é tentado. Não, Senhor. Até o Senhor Jesus Cristo, a Bíblia diz que Ele foi tentado em todas as coisas. E Ele foi tentado exatamente para poder se compadecer de nós. Então, quando você comete alguma fraqueza, você fala, Senhor, Tu passou por isso. Tenha misericórdia de mim. Tu sabe como me dá graça para sair desses demônios, que eu creio que nunca existiu tanto demônio na face da terra como existe hoje. Né? O profeta diz que a tampa da panela do inferno foi solta, aberta nesses últimos dias. Só que as portas do céu também foram abertas para nós. Deus nunca vai perder para o Satanás. Querida, se te casares comigo, prometo que serei fiel e leal. Eu não olharei a nenhuma outra mulher, e eu não olharei a nenhum outro homem. E eu cumprirei tudo quanto ao dever como esposa. Se tivermos filhos, farei tudo o dever como mãe. Eu serei dona de casa. Tem que fazer todas as promessas. E assim deve ser um matrimônio correto. Né? Então você que está namorando, você que... jovem, moça, moço, já começa fazendo as promessas. Como marido, como é que você vai ser depois que casar? Porque tem muita gente que às vezes não faz promessa e antes é uma maravilha, né? Mas depois do casamento é só a misericórdia de Deus. Porque depois do casamento que você começa o pastor Carlino, ele dizia, você começa a comer sal junto, né? E come sal, uma hora fica salgado demais, outra hora, né, falta sal. E você tem que ter um tempero, você tem que ter um centro. Eu sempre comentei isso com a minha esposa e sempre falo para os irmãos. Quando você está num relacionamento, você sabe, especialmente para os casados, que já não tem como voltar atrás, para os noivos, porque saiba que quando você dá a palavra, você diante de Deus está casado. Né? Tem esse negócio de dar palavra para um, dar para outro, não. Você dá a palavra para um, diante de Deus, Deus ajuntou. O profeta diz que o namorado, a namorada e Deus são uma testemunha, são 3 testemunhas. Né? Então você, sempre quando briga, a briga não pode ser para afastar. A briga tem que ser, as brigas que eu falo são as coisas que acontecem no dia a dia, no casamento, que acontece mesmo. Nós temos que ser sinceros. Né? Se tiver algum casal aqui que nunca deu uma briguinha, amém, louvado seja Deus. Né? Mas essas coisinhas são para ajustar, não para afastar. É para ajustar. Você chega, querida, eu não achei correto o que você fez. Querido, eu não achei correto o que você fez. Na hora pode até dar uma discussãozinha, né? Porque todo mundo é cheio de razão. Isso é o mal do ser humano, é cheio de razão. Nós somos cheios de razão, mas a nossa razão
tem que dar lugar à palavra de Deus. Né? Nós temos que, quando a palavra de Deus nos corrige, nós temos que esquecer as nossas razões. Eva não esqueceu a razão. Ela começou a razoar, ouvir de Satanás e a razoar aqui na mente dela. E veja só o que nós temos hoje. O profeta disse que por causa de uma mulher que descreveu em uma palavra, lá no princípio, cada sirene que passa na rua foi por causa daquilo. Cada morto que você vê foi por causa daquilo. Né? Porque haja de ter razão. Nós temos que ceder essas coisas. Somos ovelha, nós cedemos. Assim é como Cristo e você. Senhor, se me recebes em teu reino, eu prometo, aí o tem. Eu te amarei e te serei fiel. Observe que o irmão Brana sempre usou essas duas palavras, amor e fidelidade. E você não vai ser fiel se você não ama. Você deve amar, pedir a Deus amor no coração. Você não ama seu pastor, pede a Deus para amar seu pastor. Você não ama seu irmão, peça a Deus. Meu Deus, me ajude a amar meu irmão. Sua esposa, seu esposo, seu namorado, sua namorada. Né? Fala, Senhor, eu quero um amor genuíno. Você faz igual o irmão Brana, eu quero genuíno, eu não quero nada. Eu não preciso de imitação se eu tenho uma mesa cheia de coisa genuína. Eu te servirei dia e noite. É uma pena que nos esquecemos disso. Eu te servirei dia e noite. Jejuarei, eu orarei, serei fiel. Trareis meus dízimos ao alforge. Eu vou orar muitas vezes ao dia. Eu farei o que for. Eu te prometo todo o meu amor. Esse irmão Brana está mostrando para nós que assim deve ser. O namorado com a namorada, o noivo com a noiva, né? Nas promessas. Você está na parte das promessas, né? Você já fez um compromisso, a decisão, né, de namorar, então você está na parte das promessas. Isso é o que você deve fazer, isso é exatamente correto. Você promete e deve vir de seu coração, né? Não é simplesmente para conquistar a moça ou para conquistar o moço, deve ser de seu coração, não é artificial. E tudo que é artificial não vem do coração, uma hora sai. Você vai ver o irmão Brana dizer. E promete isso a seu esposo e você não é sincera de coração, definitivamente você não está vivendo corretamente com ele. Essa é uma relação como cristalizada. Observe, se você não tem dentes e você usa dentes postiço, ora isso está bem. Se estão substituindo os dentes que você uma vez teve. Porém, na realidade, esses dentes não estão conectados com você. Isso não é uma parte de você. Se fosse amputado um braço, ele pusesse um braço postiço, esse braço, na realidade, não está conectado com você. Somente se tem colocado, não está conectado. E quando nos comprometemos com Cristo, se nós não chegamos a ser parte dele, como a mulher deve chegar a ser parte do homem, e o homem parte da mulher, então somos cristãos artificiais. E na realidade não somos. Se nós não chegamos a ser um com Cristo, nós estamos só fingindo cristianismo. Nós temos que ser um com Ele, né? E a maneira que você se torna um com Ele é através da fidelidade. Você é fiel à palavra, você ama a palavra, você obedece à palavra. E obediência te dá direito ao sinal. E o sinal te torna um com Ele. E assim estão demasiadas igrejas hoje, somente tomando o nome da igreja cristã, pretendendo ser a noiva, quando é algo artificial. Em nenhuma maneira estamos conectados com Cristo. Somos como um dente postiço, um braço postiço, um olho postiço. Vejam, é algo que é artificial, se tão somente não o estamos colocando. Bom, você não pode pôr o cristianismo, você tem que estar conectado nele. O cristianismo tem que fluir de dentro para fora. O cristianismo é ser como Cristo, né? Ser cristão é ser como Cristo. E ser como Cristo não é algo exterior,
Ser como Cristo é algo que flui do seu interior. E logo uma igreja, se a mulher não está conectada com o homem em sinceridade, então esse não é seu esposo. Agora já falando de casamento, né? Somente é um homem com o qual ela fez um voto para viver. Está vendo como as coisas têm que fluir de dentro do seu coração? Porque caso contrário, é sempre uma coisa artificial. E tem feito um voto indevido. Ela prometeu amá-lo e disse que o amava e ela não o fez. Todo o tempo o homem tem sido enganado. Você promete amá-la, voltando nas promessas, né? E você não ama. Você diz que ama e não ama. Então isso você está fazendo uma coisa enganosa. E assim é com Cristo. Se você diz que você ama Cristo e vive através do mundo, com o mundo, nós estamos tentando enganar Cristo, né? Porque nós podemos até enganar um ao outro, mas a Cristo nós nunca vamos enganar. Porém, veja, primeiro se toma a decisão, logo o compromisso, depois a promessa. Primeiro decisão, depois o compromisso, depois as promessas, né? E então, quando a igreja tem a cerimônia que declara suas promessas, logo ela toma o nome do noivo. Então ela não é mais uma igreja do mundo, ela é a igreja do Senhor Jesus Cristo. Quando a minha esposa, né, tomou meu nome, então ela já não era mais uma moça lá que vivia na família, em outra família. Não, Senhor, ela passou a ser a minha esposa, a tomar o meu nome. Mombrana disse que a senhora Broi, a senhora Meda Broi passou a ser a senhora Broi. Eu gosto da maneira americana de chamar as mulheres pelo sobrenome do marido. Ela passou de Brois, passou a ser a senhora Brana, né? E assim é a senhora Jesus, a senhorita Jesus, né? Porque um dia nós vamos nos casar. Por enquanto nós somos somente a noiva do Senhor Jesus Cristo. Mas um dia nós vamos estar em casamento com Ele. E nós temos feito promessa para Ele. E Ele tem feito promessas para nós. Como é maravilhoso, né? Está vendo como é maravilhoso as promessas? Se você cumpre as suas promessas para com sua esposa, né? Você cumpre, porque o Mombrana diz que o homem não é mais homem do que a palavra dele. Assim como Deus não é mais Deus do que a sua palavra. Então, cada promessa nossa, nós devemos orar a Deus para cumprir as nossas promessas. Porque Deus, Ele cumpre cada uma das palavras dele, né? E então, quando a igreja tem uma cerimônia, eu não digo isso pelo nome, porém por nascimento, por natureza, pelo poder de Deus, por meio da verdade revelada de Deus no coração, ela chega a ser uma igreja cristã, uma grande igreja cristã apostólica universal. Ela chega a ser parte de Cristo. Quando ela faz isso, Cristo injeta a seu próprio espírito, sua própria vida. E a Bíblia disse que Adão e Eva já não sois dois, porém um. Né? Quando você é um com a sua esposa, você vai ter um lar feliz. Quando você é um com seu marido, né, você vai ter um lar feliz. Você não vai estar um puxando para um lado e outro para o outro. Vai estar sempre os dois andando junto, fluindo através da palavra de Deus. Agora, se alguém puxar para fora da palavra, não vá junto, não. Tenta puxar ele para a palavra. Porque, acima de tudo, nós temos que colocar a palavra na nossa vida. E a Bíblia ali disse que Adão e Eva eram um. E quando a igreja está casada com Cristo, já não são dois, eles são um. Cristo em você, amém? És isso, sua vida tem sido posta em você, logo você chega a ser a noiva. Logo outra coisa, depois que ela tem tomado estes votos e demais, a cerimônia tem sido pronunciada, assim como o nome de minha esposa antes de que era casada comigo era Broi, agora ela não é mais Broi, ela é Brana, ela já não é Broi, ela é Brana. E quando entra em Cristo, você já não é do mundo, você é de Cristo, vê? Você não se interessa mais para as coisas do mundo. Ele está morto para você. E assim tem que ser uma moça, um moço. Quando ela casa com aquele homem, os outros rapazes
né? O máximo pode ser um irmão para ela, se for um irmão em Cristo. E assim o rapaz, porque os dois são um. Eles têm que viver um para o outro ali até que a morte os separe. E se é um cristão, saiba que a morte nunca vai vos separar. O profeta diz que a morte une eles do outro lado. Porque nós somos eternos. Você crê que você é eterno? Sabia que o irmão Brana diz que Satanás não pode tirar a sua vida enquanto o Espírito Santo está em você? Porque se você tem um Espírito Santo, você tem um eterno dentro do seu coração. Quando Jesus Cristo, sendo Deus, quando ele foi morrer na cruz do Calvário, para ele morrer, lá no Getsêmani o Espírito teve que sair dele. E ele morreu como homem, porque como Deus ele não podia morrer. Ele era eterno como Deus. O Espírito deixou para que ele pudesse morrer na cruz do Calvário por nós. Então vem, já não pode ser um cristão artificial. Você pode ser um que professa artificialmente. Porém você não pode ser um cristão, ser convertido até que Cristo mesmo injete em você pelo batismo do Espírito Santo. Depois você está conectado com Ele. Vocês já não são dois, são um. Cristo prometeu estar em nós, assim como o Pai estava em Cristo. Eu e meu Pai somos um, vocês e eu somos um. Vem, Cristo em nós. Tudo o que Deus foi, derramou em Cristo. E o que Cristo foi, derramou na igreja, para continuar a obra do Evangelho. Então nós chegamos a sê-lo, não por nome artificial, porém por uma realidade do Espírito Santo, de vida, que nos conecta em Cristo. Logo, pelo poder de sua ressurreição, somos ressuscitados das coisas mortas do mundo, e estamos sentados com Ele em lugares celestiais. Foi João que disse, né? Se amais o mundo, o amor de Cristo não está em vós. O profeta disse, quando você é casado e você anda olhando para ir para outras moças, outras mulheres, é porque você não ama a sua esposa, ou vice-versa. Então, quando você ama a Cristo, os seus apetites, o seu desejo é somente para Ele. Você é uma pessoa diferente, com uma personalidade diferente, porquanto você é uma nova criação. Não é a mesma criação polida, não é um homem que tem voltado uma página nova, como o mundo, né? O povo fala, o ano que vem vai melhorar. O ano que vem vai ser diferente, o ano que vem vai ser isso, é conversa. A única maneira de melhorar é Cristo na sua vida. Nós mudamos, viramos ano e a cada dia o mundo está cada dia pior. Mas eu creio que cada dia estamos melhor pela graça de Deus. Né? Nós não vivemos dessas coisas. Nós vivemos do amor de Jesus Cristo na nossa vida, né? O irmão Ezequiel disse que eu posso ficar à vontade aqui. A princípio o irmão comentou comigo que tinha algumas restrições, né? Até às 8 horas. Mas depois ele falou que eu posso ficar à vontade. Vocês têm um pouquinho de paciência comigo. Então, e a igreja já não é mais do mundo, porém que agora está no nome de Cristo. Ela está conectada com Ele por sua própria vida. E você e seu esposo devem ser um. Se há algo contrário, então há algo mal em sua união. Né? Você tem que ser um. Orar a Deus para cada dia amar um ao outro. Brana diz que a coluna vertebral da nação é a família. A coluna da igreja é a família. As pessoas olham naquela igreja e vê as famílias destroçadas. Vai falar, está feio o negócio ali. Mas se vê as famílias todas juntas, unidas, você fala, poxa, aquela igreja tem algo especial nela. Né? E isso traz um testemunho maravilhoso para a igreja. Se tem algo que Satanás tem procurado destruir, nós temos observado isso cada dia a dia, é a família desse dia. Por isso que nós temos que sempre pedir graça a Deus, sempre o pai e a mãe, está de joelho pelos seus filhos, está de joelho pela sua filha. Mombrana diz que as orações de uma mãe, mesmo depois que ela parta, ainda ficam pairando no ar, e um dia Deus ouve do céu e a responde. Isso é maravilhoso, né? Nós temos grande responsabilidade como os pais,
tanto pai como mãe, de ensinar nossos filhos, de ensinar nossas filhas, ainda mais nos dias que nós estamos vivendo hoje. Né? Não tenha preguiça de levantar de madrugada, de dia, seja onde for, e ajoelhar e orar pelos seus filhos, orar pelas suas filhas, e os filhos também orar, né? Não vamos jogar só a responsabilidade no pai e com a mãe, não. Eles também têm responsabilidade, mas nós, como já somos mais maduros nessa mensagem, sabemos que nós temos uma carga mais pesada para levar, né? E eu creio que cada dia Deus nos dando graça, Ele também vai dando graça aos nossos filhos, né? Porque eu creio que existe uma promessa dentro da Bíblia: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. E eu creio que cada promessa que Ele fez, como nós estamos falando aqui das promessas, Ele é poderoso para cumprir. Então nós temos que cada dia estar mais próximo de Cristo. Porém agora, se esta mulher se casa, aceita todos esses votos e tudo isso, e ela chega a ser deste varão um esposo, e ela é herdeira de tudo que ele tem e demais, logo ela se descontrola, ela sai e vai pelos cantos, ela começa a perseguir a outros homens. Não somente isso, porém que ela está repartindo seu amor com outro, um homem com sua esposa, todas as promessas que tem feito, e logo ela sai e começa a repartir sua vida com outros homens, seu amor, seu afeto com outro. Isso é o que fazem demasiados assim chamados cristãos, repartem seu amor com o mundo, né? Nosso amor tem que ser para o Senhor Jesus Cristo. Eles jogam, dançam, apostam e ficam em casa no dia da reunião de oração para ver a televisão, e toda classe de coisas mundanas tem ocupado o lugar do amor de Deus no coração da igreja. Ela se tem ido pelos seus cantos, ela está desenfreada, ela tem ido atrás de outros homens, ela está repartindo seu amor, ela tomará seu dízimo que deveria dar à igreja e ela gastará em outras coisas lá no mundo, em lugar de amar a Deus como deve e viver para Deus e amar e vir à igreja. Você quase tem que persuadi-la para que venha, né? Quando o profeta diz que quando um homem ele é cheio do Espírito Santo, ele não vê a hora que as portas se abrem para que ele tenha companheirismo ali, porque o Espírito Santo ele ama o companheirismo. Hoje tem um tempo que o companheirismo está sendo, né, bastante atacado nessa mensagem, nesse tempo que nós estamos vivendo. Mas nós temos que lutar para que isso não saia do nosso coração, né? Porque não há nenhuma outra torre, nenhuma outra fortaleza, senão que torre forte é o nome de Jeová. A ele correrá o justo e será levantado. Quando você corre a ele, recebe o nome do Senhor. Não somente é chamado por certo nome, somente o nome e a pessoa que você é. Viver como Cristo, amém? Isso é maravilhoso. A igreja tem feito o mesmo, cometendo fornicação espiritual como uma mulher que reparte o amor para o seu esposo com outro homem. Essa mulher não é digna que alguém viva com ela. Vocês sabem isso. Quando a igreja começa a repartir seu companheirismo com o mundo, Deus é um Deus zeloso. Ele repudiou a Israel por causa disso, e seu filho repudiará isso também da mesma maneira. Quando nós repartimos o nosso amor com o mundo, quando Ele quer-nos tudo para Ele, a Bíblia chega a dizer que Deus tem ciúme de nós. Isso não é um ciúme, aquele ciúme doentio que teve Caim lá no princípio, mas é um ciúme cuidadoso. Ele cuida de nós. Se você ama a sua esposa, né, se você ama a sua noiva, ama seu namorado ou sua namorada, você não quer ver ele ou ela andando por aí, fazendo coisas erradas. E assim Cristo, se Ele nos ama, Ele não quer nos ver fazendo coisas erradas, mas Ele tem cuidado de nós pela graça de Deus. Ele vai ter uma noiva que não tem nenhuma mancha, amém? Ela está completamente lavada por seu sangue, isso é correto. Então vemos onde estamos, já para começar as bodas. Estamos próximos das bodas, né? Vamos pedir a Deus graça para que cada dia Ele coloque esse amor no nosso coração pelo Senhor Jesus Cristo, e nós possamos cada dia nos render a Ele. Pedir, Pai, se tenho feito algo que tem desagradado a Ti, por misericórdia,
limpa o meu coração. Porque é o seu coração. Mombrana aqui nessa mensagem, nós podíamos até continuar só nela, ele fala de Esther. Ele diz que Esther, ela limpou o coração dela. Ela, enquanto as outras foram se enfeitar, foram fazer isso, fazer aquilo, para chegar na presença do rei, não, Esther foi se limpar. E assim tem que ser a noiva do Senhor Jesus Cristo, ela tem que se limpar para chegar na presença do Senhor Jesus Cristo. Limpar das coisas do mundo, a cada dia. E render o amor dela completamente a Deus. Né? Aqui nessa mensagem, unidade, é que nós já vamos encerrar, viu? No verso 14 em diante, o profeta diz assim: agora o primeiro homem e a primeira mulher no jardim do Éden estavam em perfeita harmonia com Deus. Tanto assim que Deus podia descer a qualquer hora que ele desejava e falar de lábios e ouvido com Adão e Eva. Agora isso foi unidade perfeita, Deus e sua criação, Deus falando de lábio e ouvido com Adão e Eva, e eles estavam em perfeita harmonia, tanto com Deus, até que era um com Deus, Deus e sua família era um só. Que unidade maravilhosa, né? Até entrar o pecado ali, Deus descia para falar com Adão e Eva. Mombrana disse que ele descia para fazer os dois dormir. E às vezes eu vou orar para dormir, eu falo: Senhor, venha nos colocar para dormir. Venha colocar a mim, minha esposa, meus filhos. E eu creio que Ele está ali para nos guardar. Porque eu creio que nós estamos na mesma condição de Adão e Eva lá. Do mesmo jeito que eles tinham Satanás para tentar eles lá, né? Nós temos aqui também. Mas eu creio que essa noiva, ela está ordenada a não cair pela graça de Deus. Creio que Deus dará graça para ela chegar lá no arrebatamento. Esse é o propósito. Agora qualquer homem e sua família, uma família correta, boa e nobre e obediente, eles são um. Cada um com o outro, qualquer família. E se há algo que nos separa, então isso não é correto. E a família então está dividida em algum lugar, porém devem ser todos um, o pai com a mãe com o pai, filho com os pais, pais com os filhos, todos de acordo. E quando você vê isso, ali vai ser um quadro muito amoroso. É o amor na família. Isso é um quadro amoroso. Você fala com os filhos recebem, né? Fala com a esposa com o marido, e eles estão em harmonia. Isso é quando Cristo está naquele lar. E coisa linda é a vida em uma família, né? Então, jovens, ore sempre a Deus para que Deus dê graça para construir uma família edificada sobre a rocha. Que o Senhor Jesus Cristo seja o nosso absoluto em tudo. Esse é o propósito de Deus. E seu propósito como Pai supremo, era de ser um com sua família. Um homem, ele tem que ter um propósito na vida dele, de ser um com a família dele. Como cabeça da casa. Você sabia que o irmão Brana disse que você terá que responder pela sua esposa? O irmão Brana diz isso. Você terá que responder, porque você é o cabeça. Você terá que responder pela sua esposa. Né? Se você instrui ela corretamente, vive corretamente, ela também tem que fazer a parte dela, porque salvação é individual. Agora, se você é negligente, você é o culpado, como cabeça. Né? Então Deus nos dê graça, como homens, jovens que vão construir uma família, já pensar nessas coisas, né? Que a responsabilidade, a carga é grande. Né? Mas não tenha medo não, que aquele que dá a carga dá graça para levar também. Jesus disse: meu fardo é leve, meu jugo é suave. Porque não é nós que levamos, é Cristo em nós. Nós nunca vamos conseguir chegar em lugar nenhum, é Cristo que vai em nós. Se a sua família vai bem, dê honra e glória ao Senhor Jesus Cristo, porque é Ele que está dirigindo. Se a igreja vai bem, é Cristo que está dirigindo. Se tudo vai bem, é Cristo que está dirigindo. O profeta disse para começar, o irmão Brana disse isso, para começar eu sou um fracasso. Se o irmão Brana disse que ele era um fracasso, o que eu vou dizer que eu sou? Né?
Nós temos que saber que é Cristo em tudo. A pessoa acha que ela é alguma coisa, depois chega uma hora, Deus permite ela quebrar o nariz dela, para ela ver que ela não é nada. É porque a nossa força vem do Senhor Jesus Cristo. E a única maneira em que eles poderiam ser um como família com Deus era porque a natureza de Deus estava neles. A natureza de Deus tem que estar em nós. Você nunca vai ser um com Deus se a natureza dele não está em você. Você sabia? O irmão Brana chega a dizer que seu coração, graças a Deus, sempre vejo isso pela graça de Deus. Ele chega a dizer que quando seu coração está queimando, é porque Deus está por perto. Ele chega a dizer que se você é nascido de novo, você tem a natureza de Deus dentro de você. E a natureza de Deus, quando vê o Pai chegando perto, ela começa a se aproximar dele. E aquilo começa a queimar seu coração. Que as duas naturezas estão querendo se juntar. E assim deve ser um casal. Deve os dois sempre estar querendo se ajuntar. Algo contrário disso, o casamento não está bem, o relacionamento não está bem. Né? E o nosso assunto aqui é estar se aprontando. Desde para você casar no natural, você tem que estar se aprontando, fazendo decisão, fazendo promessa, né? Fazendo compromisso, fazendo promessa e depois o matrimônio. E a mesma coisa no espiritual. Nós sempre temos que fazer promessas para Deus e pedir graça para cumpri-la. E Deus sempre fez promessa para nós. Era porque a natureza de Deus estava junto com eles. E eles, com a natureza de Deus, chegaram a ser uma só unidade. Não é um quadro muito formoso? Deus em sua família, Pai sobre todos, supremo. Não havia morte, não havia tristeza, não havia angústia, não havia nada disso. Somente havia gozo inefável. Nunca ficavam doentes, nunca partia a alma pela dor. Era um com Deus. Que quadro tão perfeito! E isso era porque a natureza de Deus estava nessas pessoas. E, portanto, tudo que eles faziam, eles seguiam exatamente em linha com Deus. E Deus com ele formava essa unidade. Né? Uma unidade perfeita de Deus com sua família. Né? Nós poderíamos, eu creio que não vamos entrar nesse assunto. Mas todos eu creio que conhecem ali aquele quadro aqui na mensagem, escolhendo uma noiva. Mombrana fala daquele casal, aqueles 2 casais que ele casou. Eu ia ler um pouco, mas já está chegando aqui 8h30. Eu creio que o irmão, falei para o irmão puxar minha blusa aqui, mas até agora ele não puxou, né? Mas vai que ele já está com vontade, né? Então vamos aqui encerrando. Mas o irmão Brana fala daquele casal rico que ele casou e daquele casal pobre que ele casou. Né? Aquele casal rico, eles viviam de uma maneira artificial. Quando o irmão Brana chegou ali na casa deles, eles foram correndo na porta e falaram: ô irmão Brana, e eles estavam tendo uma briga. Né? Porque ela era muito bonita, tinha dançado nos bailes e tinha ganhado presente e tudo. E ele ficou com ciúme dela. E quando eles começaram a briga, quando viram o irmão Brana, grudaram um no braço do outro, foram lá na porta. Ô irmão Brana, que maravilha, tudo bem com vocês? Tudo vai bem. Isso era coisa artificial. Aí aquele casalzinho pobrezinho, né, que o irmão Brana fez a mesma cerimônia. Né, um verdadeiro homem, ele não faz acepção de pessoa. Ele faz independente se a pessoa é grande ou pequena, ele faz a mesma coisa. Ele age da mesma forma. Né? Quando ele fez aquele casalzinho ali, ele ficou admirado de ver o quanto ele amava aquela moça. E aquela moça amava aquele rapaz. E eles foram morar num trailer. Né? E o irmão Brana chegou lá e estava tendo uma discussão. Estava sendo uma discussão, não, uma conversa. Né? Ela sentada no joelho dele. E ele dizendo: querida, eu não consegui comprar um vestido para você, eu queria tanto comprar um vestido para você. E ele disse para ela disse para ele: está tudo bem, querido, eu estou satisfeita com o que eu tenho. Aí o profeta olhou, saiu na janela, olhou para aquela grande mansão, disse: quem é o homem rico afinal? Aí ele mesmo faz a pergunta para ele: se fosse para me escolher uma das 2 posições,
Em qual delas você gostaria de estar? A coisa mais preciosa que existe na sua vida, depois da sua salvação, é uma boa esposa. São palavras do maior profeta que já pisou nessa terra. Né? E a coisa mais preciosa é a sua família. Então dê valor na sua família. Né? Procure ser fiel, procure amar de todo o coração. Se há alguma artificialidade, peça a Deus para tirar. Mombrana era um homem simples, quando ele casou, ele pegou um fogãozinho, arrumou umas coisinhas dele, e ele disse: Senhor, por sua graça, nós somos o casalzinho mais feliz debaixo do sol. O que traz felicidade na nossa vida é o amor de Deus no nosso coração. Mombrana disse que felicidade consiste em você estar satisfeito com a porção que Deus deu a você. Quando você está satisfeito com o que Deus deu a você, não importa, você está satisfeito. Aquela irmãzinha que estava na cadeira de roda lá com o irmão Brana, ali a irmã da irmã Hatchwright, quando o irmão Brana falou a palavra e aqueles dois meninos se converteram, aqueles dois, né? E eu creio que eram as orações dela a favor deles. Irmão, uma mãe santa é uma das coisas mais bonitas que existe debaixo dessa terra, né? Quando aqueles dois caíram de joelho ali e se converteram, o irmão Brana se perguntava: mas por que aquela moça, Deus não cura ela na cadeira de roda? E o irmão Brana disse que ela era feliz, que ela estava cumprindo o propósito que Deus queria que ela cumprisse. E nós temos que ser felizes com tudo que Deus colocou na nossa vida. Sempre pedir a Deus, né, fé no coração, pedir amor no coração. Porque a fé, eu creio que ela não vê barreira, né? A mensagem é tão maravilhosa que você começa a falar, nem dá vontade de parar de falar, né? É uma coisa grandiosa, porque as coisas vão se abrindo. Quando se fala de casamento, de família, então tem assunto para você ficar aqui a noite inteira falando. E eu não creio que vocês iam ficar cansados não, viu? Porque são coisas que nós devemos cada dia nos ajoelhar e pedir graça a Deus. E coisa maravilhosa você chegar lá do outro lado e você ver seus filhos ali, você encontrar toda a família ali. Fala: Senhor, eu também venci, eles venceram também. E ali terá um só pastor e um só rebanho, né? Hoje nós temos, graças a Deus, né, vários pastores locais e temos um pastor da era. O William Brana é o pastor da era. O William Brana é o Eliezer nosso. Eu creio que um dia desse ele fará o casamento. Se ele veio preparar a noiva, e eu creio que deu a vestimenta. Vamos falar um pouquinho disso, porque eu amo tanto isso que eu não consigo parar de falar disso, né? Quando Eliezer entregou o vestido para a Rebeca, vocês sabem o que ele foi fazer? Depois que ele entregou o vestido, vocês leram ali Gênesis 24 em diante, ele foi dormir. E depois, numa manhã, ele levantou de novo, pegou Rebeca e levou até o campo para encontrar com Isaac. E quando Isaac vinha vindo lá, Rebeca então se cobriu, né? E perguntou para Eliezer: quem é aquele? Eliezer apontou o dedo para ela e disse: aquele é meu senhor Isaac. Um dia desse eu creio que haverá uma ressurreição. E eu creio que o Eliezer dessa era vai levantar. E eu creio que ele vai nos levar até os ares. E ele vai dizer: esse é o meu Senhor Jesus Cristo. Porque ele disse que sairá dos lábios dele. Então eu creio nessas coisas. E isso está no meu coração, né? Eu respeito todo tipo de fé, nós respeitamos todo tipo de fé. Mas o que nós cremos, nós temos que falar. Nós temos que expor aquilo que nós cremos, né? Então, meus irmãos, minhas irmãs, obrigado pela sua paciência, né? Que Deus possa dar graça para nós, sempre a nossa decisão ser por Cristo. Mombrana diz que a decisão tem poder, sua decisão tem poder.
Quando você escolhe uma moça, aquela decisão sua está mostrando o tipo de lar que você deseja. Mensagem escolhendo uma noiva, o Mombrano explica isso. Se você escolhe um moço, aquela sua decisão está mostrando o tipo de lar que você deseja. Na verdade, a sua escolha está mostrando o que você é. Certo? Você olha só na beleza e quer umas coisas artificiais, mostra que você por dentro também é. Mas se você está olhando para o caráter daquela moça, está esperando um lar cheio de vida, então mostra o que você tem por dentro. Os seus frutos mostram o que você é. Os nossos frutos mostram. Jesus disse: pelos frutos se conhece a árvore. Né? Cada atitude nossa mostra uma qualidade nossa. Então que Deus os abençoe. Muito obrigado, pastor Ananias, irmão Ezequiel e todos os irmãos aqui. Né? Creio que é um pouquinho que nós temos aqui para falar nesse dia. E nós estamos ali em São José, Jacareí, né? Estamos sempre com as portas abertas para todos ali. Eu gostaria de fazer uma oração aqui, antes de chamar o irmão Ezequiel. Gostaria que todos inclinassem as faces. Vamos orar com o nosso Deus. Senhor Jesus Cristo, te agradecemos, Pai, eu creio que por esse pequeno momento aqui, Pai. Agradecido a Ti porque Tu enviou uma mensagem para nós. Tu enviou um mensageiro para nós. Tu enviou uma luz maravilhosa para nós, a luz do entardecer. Te agradecemos porque Tu tem dado graça para nós andar nessa luz. Te agradecemos porque Tu nos deu graça para fazer uma decisão por Ti. Tu nos deu graça para estar compromissado com Ti, para fazer promessa para Ti. E cremos que um dia nós casaremos, Senhor Jesus Cristo. Pai, que não falte nenhum de nós ali, Pai. Tu possa nos dar graça, porque eu creio que somente a Tua graça nos levará ali. Possa abençoar aqui nosso precioso pastor Ananias cada dia mais. Dá graça a ele, saúde, força natural e espiritual para toda a igreja, Senhor Jesus Cristo. Que Tu abençoe sempre os irmãos, que esteja sempre ao lado dele. Sempre, Senhor Jesus, lutando para ver a obra de Deus crescer. Se separando cada dia de todo mundo e vivendo uma vida separada para Cristo. Abençoa cada irmão, cada irmã que congrega aqui com o nosso pastor, e abençoa todos os irmãos aqui presentes, Senhor. Nós te pedimos e te agradecemos no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Jesus. Deus abençoe o pastor Ananias. Né, o irmão Ezequiel falou uma coisa que eu ia brincar com ele aqui depois, né? O irmão Ezequiel falou que ele falou para o irmão hoje que ele está jovem, que ele está subindo até num pé de melancia. Falei, glória a Deus, Deus abençoe o pastor Ananias. Eu também subo no pé de melancia, está pensando o quê? Deus abençoe a todos. Ainda é mais do que isso, viu, irmãos? Ainda é mais do que isso, porque eu disse para o irmão que eu sou capaz de subir num pé de melancia e andar por todos os galhos sem pôr a mão. Graças a Deus. Então, nós estamos felizes, estamos contentes. Agora, toda a mocidade, não perca tempo, né? Nós temos que terminar o mais breve possível. Venham para frente, toda a mocidade. De todas que estão cooperando, não é mocidade daqui, nós somos um povo só, mocidade de Santa Bárbara, Piracicaba, Jacareí, aqueles moção que vale por dois, venham para frente, graças a Deus. Graças a Deus. Irmão Jefté, vem cá com a juventude. Você está mais do que jovem. Daniel, vem cá, vão se levantando sem medo de errar. Glória a Deus. Vocês vão louvar a Deus e a festa no céu é muito grande quando o louvor de Deus se aproxima de coração, no coração de Deus. Glória a Deus. Chega para a frente, juventude. Venham mais. Eu sei que tem mais jovem aí, viu?
E se você não vir, eu vou chamar você de casado.
Graças a Deus. Derreteu o sorvete. Amém? Graças a Deus. Momento maravilhoso, irmãos, mas não chegou ao fim, não. Porque, eu já vou aproveitar a bondade de vocês e deixar o convite para o próximo culto, Deus permitindo, o último sábado de abril. Pregador, Deus proverá, como proveu essa vez, muito maravilhoso, abençoado na mensagem. Quem se sentiu bem, diga um amém. Amém. E então Deus proverá também do mesmo modo para o dia, não sei o dia do mês ainda, sei que o último sábado de abril, completa 3 meses, tá certo? Então todos estão convidados novamente para estarem aqui. Faça o maior esforço, que eu tenho certeza, os bancos vai ser pouco. Quem acredita assim, diga amém? Graças a Deus. A conta de Deus não é de dividir e nem de diminuir, é de mais e mais. Quando você vai orar, você, eu quero mais de Cristo, quero mais. E Ele sempre tem, Ele é a fonte de água viva. Graças a Deus. Então nós vamos agora fazer o encerramento. Tem algum aviso especial, Ezequiel? Graças a Deus. Estamos felizes pelo pão que Deus desceu do céu para nós. Estão, irmãos? Graças a Deus. Então, que Deus abençoe os jovens, que possa ter sabedoria, né? São João diz: escreva os jovens, porque venceste os malignos. Escrevi, jovem, porque vos venceste o maligno. Só uma pequena consideração, irmãos. Eu estava ouvindo ali o irmão pregar e lembrei, eu era ainda criança, eu vi um conselho que meu pai estava dando para alguém, certa vez. Uma pessoa, não vou citar o nome, mas aqui da igreja, que era cristã e a outra não era. E começou a ter muito diálogo, muito acesso naquela casa e tal. Eu lembro que ele disse: olha, vigia, porque vai ter conversão aí. Ou você vai converter a ela, ou ela vai converter você. Eu lembro, eu era criança ainda, irmãos, eu lembro disso aí. Infelizmente teve uma conversão mesmo, mas do outro lado, né? Então, não há muito tempo, um jovem chegou, pediu alguns conselhos. Eu disse: em nome de Jesus, não caia nessa. A Bíblia, ela não dá o direito, principalmente a julgo desigual. Ore a Deus, Deus pode realizar uma obra. Era um jovem firme, fiel a Deus. E não, eu vou insistir. Você vai pagar o preço. Não vou dizer que ele está condenado, mas realmente não é mais aquele jovem. Que Deus tenha misericórdia e ajude em oração, irmãos, para que Deus possa abençoar. Amém. E então amanhã nós teremos aqui, ou com bastante pessoa, com pouca pessoa, nós teremos às 9 horas, escola dominical. E também amanhã às 18 horas mesmo? Tá. Então às 19 horas, as primeiras meia hora aqui, e às 19h30 iniciando mais um culto de adoração a Deus. E lembrando a todos os irmãos que no próximo domingo teremos a comunhão de manhã 8, né? Comunhão, a ceia do Senhor. Também queremos pedir perdão ao jovem ali. Como que é o seu nome? Gabriel, né? Pegar mais uma vez a orelha dos diáconos, né? E puxar. Porque olha só, não foi apresentado o nosso irmão que veio lá de Ribeirão Preto. É a ovelha do pastor Joel, né? Isso. Nosso grande amigo Joel. Nos perdoe, irmão. Nós passou por alto e nós não apresentamos o irmão. Mas o irmão é um irmão cristão, vai nos perdoar também. Deus abençoe em nome de Jesus. Muito bem, então ficamos em pé, irmãos. Vamos agradecer a Deus. Nós temos que dizer unicamente, com humildade, cada um entende. Dizer: muito obrigado, Jesus. Muito obrigado. Porque nós somos abençoados gratuitamente. Né, irmãos? Graças a Deus. Pedido de oração? Graças a Deus. Temos alguns ao vivo que estão assistindo.
pedindo oração, e Deus sabe qual é a dificuldade. Vamos lembrar dessas vidas também, para que Deus possa dar vitória. Graças a Deus. Muito bem, então vamos agradecer a Deus. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por este momento tão maravilhoso que o Senhor tem nos abençoado. Ó Deus, e seja com cada vida dos que participaram, os de perto, os de longe, tudo é o Senhor. E no Senhor nós confiamos que marchamos sempre, dando sempre mais um passinho, mas para frente. Em nome de Jesus Cristo. Ó Deus, irmãos que vão viajar ainda hoje à noite, que sejam guardados pelo Teu santo poder, no nome bendito de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora que nós despedimos a todos, para a glória do Teu santo nome, oramos para terminar. Pai nosso que está nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O nosso cada dia ainda hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos nosso devedor. Não nos deixe cair em tentação, mas no livro do mal. E Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Que a graça de Jesus Cristo seja com todos e agora e para sempre. Nós vamos daqui para a chácara também depois, irmãos. Vamos ver se me acha alguma água lá na torneira para tomar, não é? Certo? Deus abençoe. Quem está feliz, ergue a mão e cumprimenta Jesus.